Esse vídeo vai conter spoilers do episódio 14 da segunda temporada de The Owl House. Desde o primeiro momento, Luz Noceda tem tentado fugir. Seja do acampamento de verão, do reino humano ou de contar para sua mãe sobre o novo mundo em que decidiu viver. Com o decorrer dos episódios, principalmente da segunda temporada, as mentiras que Luz conta para aqueles que ama têm se tornado um ciclo repetitivo, que normalmente a leva para situações ainda piores do que se tivesse sido sincera desde o início. Mas agora, com o lançamento do episódio Reaching Out, o motivo desse ciclo se repetir tantas vezes faz total sentido. E me parece que nós finalmente descobrimos o real motivo por trás do medo que a humana tem de decepcionar a mãe. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre como eu acredito que os traumas do passado fizeram com que Luz chegasse ao ponto em que está na série, e como eles ainda podem vir a afetá-la no futuro. Eu sou Nathan Belliene, e esse é o segundo vídeo da trilogia Flores para o Reino Humano, uma pequena série explicando por que eu acho que o episódio Reaching Out trouxe pistas que podem ter grandes significados para The Owl House. Claro, cada vídeo pode ser assistido e compreendido separadamente, mas bom, eu fiz eles em sequência por um motivo, então eu recomendo que você assista os três para entender o ponto em que eu quero chegar. Dito isso, vamos pro vídeo. Logo no início de qualquer história, a primeira coisa que nós, como espectadores, queremos entender é o conflito do nosso protagonista. E eu sempre achei que The Owl House fez isso de uma forma simplesmente incrível. Em apenas alguns minutos, nós entendemos quem é Luz Noceda, uma adolescente que vive deslocada em seu mundo e que, ao mesmo tempo que não quer se tornar alguém que pensa dentro da caixa, também está disposta até mesmo a mentir para a mãe se for necessário para não decepcioná-la. Pensando sobre isso, é até bem curioso que a primeira mentira da garota seja também o que levou ela até Boiling Isles. Para convencer Camila de que ela iria tentar se encaixar nos padrões, Luz joga seu livro de Azura no lixo, mas logo que a mãe vai embora, ela tenta pegar o livro de volta, apenas para descobrir que ele tinha sido roubado por Albert. E é assim que ela atravessa o portal. A pequena mentira de Luz é o que a leva até Boiling Isles, o lugar que viria a mudar sua vida. Claro, como nós sabemos, as coisas não foram fáceis de qualquer forma. E mesmo lá, a humana teve que enfrentar diversos desafios e passou por preconceitos bem parecidos com os que acontecem no mundo real. Mas ela também encontrou outros como ela, pessoas consideradas estranhas, excluídas por não se encaixarem nas normas daquele mundo, ou outras que se forçavam a viver nos padrões, mesmo que, no fundo, também se sentissem incompreendidas. Quando Camila decidiu mandar Luz para o acampamento de verão, suas intenções eram de que a filha aprendesse a conviver com os outros, que criasse laços de amizade e não fosse mais uma pessoa tão solitária. E agora, Luz tem pessoas que a amam como ela é, encontrou uma nova família e um lugar ao qual pertence. Ela encontrou aquilo que Camila queria, só não da forma como ela queria. Ela não se encaixou num padrão, e sim encontrou outros deslocados. E convenhamos, viver sendo alguém diferente e não aceito na sociedade muitas vezes é perigoso, especialmente vivendo em um mundo cheio de monstros e magia. Então, é claro que Camila não quer essa vida para sua filha, e também é claro que Luz não quer preocupar a mãe. When you come home, you'll stay with me and you'll never go back to that place. Okay, Mom. I promise. Mas, mesmo tendo sofrido as consequências de esconder a verdade da mãe, Luz continuou mentindo repetidamente para sua família em Boiling Isles, numa tentativa aparentemente de não preocupá-los, mas eu diria que, na realidade, o que ela mais está tentando fazer é fugir da verdade. E como eu falei no vídeo anterior, essas tentativas de fuga chegaram ao ponto em que ela projetou as próprias inseguranças em Emmett quando a namorada precisava do apoio dela. As mentiras constantes já não eram mais justificáveis pela vontade de Luz de evitar magoar os outros, porque chegou em um ponto em que era óbvio que ela estava fazendo justamente o contrário, e simplesmente não fazia mais sentido ela continuar insistindo nesse comportamento. Até o momento em que temos a maior descoberta do episódio Reaching Out. I don't talk about this because it happened like a long time ago. Today's the anniversary of my dad passing away. E de repente, todas aquelas mentiras e o maior medo dela começam a fazer muito mais sentido. Quer dizer, desde o início, não era nenhuma surpresa que Luz não quisesse decepcionar sua mãe. As duas, ao que parece, têm uma relação bem próxima. Mas agora, a gente finalmente entende o quanto magoar Camila é doloroso para Luz.
Pelo que vimos, ela ainda era uma criança quando perdeu o pai, e ainda nessa idade, ela não teve apenas que lidar com a perda de alguém importante para ela, mas também assistir à tristeza de sua mãe, que aparentemente precisou cuidar da filha sozinha a partir dali. Então, como Luz poderia deixá-la depois disso? Como ela poderia dizer que vai viver em Boiling Isles, um lugar perigoso e distante, depois de ter assistido à dor da mãe ao perder alguém que amava? Ao que me parece, foi a partir daí que o medo de decepcionar Camila começou a surgir em Luz, assim como seu hábito de mentir para quem ama. E bom, você deve lembrar de momentos anteriores em que Luz admite suas mentiras para os outros. Esses geralmente são os momentos em que ela demonstra o que sente, suas tristezas e arrependimentos. Mas quando conta sobre seu pai, ela consegue manter uma expressão bastante despreocupada, como se aquilo realmente não lhe afetasse mais. E eu acho que a razão para ela conseguir manter essa expressão tão bem quando fala sobre esse assunto é porque essa foi a primeira e mais constante mentira que ela teve que contar para evitar magoar a mãe. Afinal, é claro que Luz não iria querer dar mais razões para a tristeza de Camila. Então eu acredito muito que, a partir daí, Luz tentou fazer o possível para que a mãe não percebesse suas dores, numa tentativa de não deixá-la preocupada. E com todo esse tempo tentando fingir para a mãe e provavelmente para outras pessoas que estava tudo bem, isso acabou se tornando um hábito. Uma forma que ela encontrou, ainda tão nova, de não tornar as coisas ainda mais difíceis para Camila e de não precisar encarar sua própria dor. E talvez ela tenha conseguido esconder isso da maioria das pessoas, mas não de Emmett. That's not an excuse for what I did. Like I said, it happened a while ago, so I didn't want to bring it up. Não havia como Luz esconder isso de Emmett. O fato da humana ser sua namorada e mesmo assim nunca ter contado sobre algo tão importante é mais do que o suficiente para a bruxa entender a verdade. E nesse momento, eu acho que ela também entende a origem do medo que Luz sente de magoar sua mãe. Porque a tristeza com que ela olha para a namorada nesse momento não é nada sutil. Quer a humana queira ou não, Emmett entendeu os verdadeiros sentimentos dela. E por mais que seja doloroso para Luz que alguém tenha percebido suas angústias, eu acho que ela precisava disso há muito tempo. Porque a partir do momento em que fica claro que ela não consegue mais esconder de Emmett o que sente, é quando ela mostra talvez seu lado mais egoísta até agora. And when you told me about the problem with your dad, I don't know. Maybe I was jealous or just needed a distraction. Independente de qualquer coisa, claro que Luz queria ajudar Emmett a resolver seus conflitos com Alador. Mas usar o problema da namorada como distração e sentir inveja de uma situação que claramente machuca Emmett não são atitudes muito boas de se ter, isso é inegável. A questão é que qualquer pessoa tem sentimentos ruins e egoístas às vezes, e Luz tem tentado negar esse tipo de sentimento há muito tempo. Emmett pode ter uma relação problemática com Alador, mas a questão é que, ainda assim, ela tem uma relação com o pai, e isso é algo que Luz simplesmente não pode mais ter. Então, assistir sua namorada tentando se aproximar de Alador justamente naquele dia é demais pra ela. Sim, Luz agiu de forma ruim, e inclusive admitiu que seus erros não são justificáveis. Mas como alguém poderia esperar que ela não sentisse inveja nessa situação? Eu acho que, até agora, esse foi o primeiro momento em que Luz admitiu ter um sentimento egoísta, e com certeza isso foi importante pra ela. Depois de sua conversa com a namorada, ela parece extremamente cansada, como se abrir seu coração para Emmett tivesse drenado suas energias. Mas isso também significa que ela tirou um peso de si mesma, e eu acredito que esse foi um grande passo para ela superar seu maior medo. Bem, com isso, eu acho que eu consegui dizer tudo o que eu precisava para poder chegar ao último vídeo dessa trilogia, e explicar por que eu acredito que Reaching Out foi uma grande pista para o futuro de Luz e Emmett. Então, eu recomendo que você se inscreva e deixe o sininho ativado para saber assim que o vídeo sair. É isso, eu vejo você na terceira parte. Até lá!